Você está lá, então o que é o pecado? Muitas vezes na vida de um crente, é quando ele resiste à voz do Espírito Santo. Mas o autor está dizendo, chegará um tempo em que ele falará à tua mente e ao teu coração. Teu coração. Não é mais observação, é algo interior. É uma santidade que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Bom, são os 4 argumentos, recapitulando aqui para a gente fechar para a aplicação. Então, para os hebreus, 4 argumentos provando que o sacrifício de Cristo é superior. Primeiro, porque do Antigo Testamento era temporário e insuficiente. O de Cristo é eterno e suficiente. Segundo argumento, o velho sistema de sacrifício era inferior e por isso foi substituído. Por quem? Pelo sacrifício de Cristo, que é superior e substitutivo. Foi no seu lugar. Terceiro argumento, o antigo sacrifício purificava anualmente e você recordava dos pecados. O sacrifício de Cristo te santifica eternamente. Eternamente. Você é crente santificado e Deus te santificará até o dia final. E para recompensar a sua fidelidade, Ele vai glorificar o seu corpo. Glorificar. E quarto argumento, o velho sistema de sacrifícios, ele foi anulado. Porque, uma vez perdoados os nossos pecados, Cristo perdoa os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Algumas lições. Está claro até aqui? Algumas lições eu quero que você guarde no coração. Olha para cá, pensando que eu estou de relógio hoje. Não estou. Vai até aqui a hora. Algumas aplicações para concluirmos. Devemos olhar para os eventos, festas, rituais ou até mesmo utensílios do Antigo Testamento como sinalizadores. Ou seja, elementos que apontam para Cristo e retratam a dimensão da sua obra salvadora no Novo Testamento. Por isso, qualquer tentativa de abandonar o cristianismo ou de tentar trazer elementos judaizantes para a igreja é um retrocesso e também revela uma má compreensão do Evangelho. Nós aqui na igreja, nós não temos tanta essa tendência, graças a Deus. Nós não temos. Mas é muito comum por aí, essa tendência judaizante. Esse afã pelo judaísmo. O judaísmo, ele é a preparação para o cristianismo. Então, esse retrocesso, esse apego, tenha muito cuidado. Na sua igreja faz festa das cabanas, para quê? Você faz isso, aquilo, aqueles ritual, para quê? Isso passou. São sinalizadores. Todos esses elementos do Antigo Testamento, como dizia Palmer Robertson, eles são apontadores. Eles sinalizam que há alguém maior lá na frente, que é Jesus. O cordeiro lá do Antigo Testamento aponta para o cordeiro maior, que é o Cordeiro de Deus. O candelabro lá do tabernáculo aponta para Jesus como luz do mundo. Os pães da apropriação apontam para Jesus como pão da vida. A Arca da Aliança, que representa a Shekinah na glória de Deus, representa Cristo que viu entre nós e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, a Escritura testifica sobre algo maior. A nossa fé não é estática, ela é progressiva. À medida que as coisas vão caminhando, nós devemos avançar. É por isso que nós vamos chegar no capítulo 12, ele diz assim, irmãos, então corram para frente e sigam a carreira que está proposta. Cuidado, abandone qualquer postura ritualística demais e que não ensina sobre Jesus Cristo. Isso não é um problema muito comum nosso, tá? Mas é só a nível de aplicação. Se você conhecer alguém que diz assim, você fala Jesus, é Yahshua. Você diz assim, deixa de ser besta. É Jesus. É shalom, shalom. Não, é paz mesmo. Falamos na língua portuguesa. Então, cuidado com esse afã. Cuidado. Nossa fé, ela é superior. Se alguém pergunta assim, na igreja vocês oferecem sacrifício? Você diga assim, um já foi oferecido uma vez por todas. Isso nos basta. É sobre Jesus Cristo. É por isso que a ceia, diferente da missa católica, segundo o catecismo da Igreja Católica, a missa é um sacrifício repetitivo. Não, nós não cremos. A ceia, ela é um memorial. Jesus disse assim, quando olhar para este pão, lembre, isto é o meu corpo. E quando olhar o vinho, isto é o meu sangue. Fazer isto é aqui. Jesus está dizendo, quando você olhar o pão e o vinho, lembre de quê? De que o pão é pão, mas ele representa o corpo. O vinho é vinho, mas representa o sangue. A nossa fé é memorial. É aqui, o Espírito Santo está lembrando quem nós somos. Por isso que o pão aqui continua sendo pão. E eu como digo aqui, se o pão que nós oramos aqui na ceia se transformasse em carne, seríamos canibais e não crentes. Mas é o pão.
mas a fé é memorial. Segunda lição, Deus não se satisfaz somente com sacrifícios. Sacrifícios são somente substitutos. Em vez disso, ele quer uma adoração genuína, devotada. Ele se alegra com a obediência. Sabe o que é isso? Você pode fazer tudo bonitinho no script, mas se não tiver obediência, não vale muita coisa. As duas coisas andam de mãos dadas. Entenda uma coisa. A verdadeira adoração, ela envolve elementos ritualísticos. A verdadeira adoração, ela envolve elementos ordenados, alguns apetrechos. Mas entenda uma coisa, a verdadeira adoração não envolve só a forma, ela também envolve a essência. Nós podemos fazer tudo montadinho, inclusive liturgicamente, e isso não agradará a Deus, se isso não for feito de forma racional, como disse aqui essa manhã. Se não for consciente, a verdadeira adoração, ela tem esse equilíbrio entre forma e essência, de acordo com a palavra, mas com fervor e a devoção do nosso coração. Não é só um sensacionalismo barato, sem reflexão, sem orientação racional. Mas também não é algo engessado que te torna apenas uma marionete litúrgica. Adoração autêntica em espírito e em verdade, em forma e essência. Está entendido? Amém. Terceira lição. Com a sua morte expiatória, Cristo inaugurou uma nova fase na nossa relação com Deus. A fase da santificação transformadora, que não é apenas exterior, mas é de dentro para fora. Por isso que você precisa crescer em santidade diariamente. Pastor, é difícil. É por isso que Ele nos deu a palavra, para nos falar a mente. É difícil, por isso Ele nos deu o Espírito Santo, para nos ajudar nessa vida tão complicada. É difícil, pastor, mesmo assim, por isso que Ele nos deu a igreja, para sermos confrontados e exortados uns pelos outros. Tudo promove a nossa santificação. Por isso, quanto mais distante da igreja, mais vulnerável ao pecado. Pastor, a igreja sou eu na minha casa. Vai nessa. Eu estou assistindo no YouTube, tomara que falte energia e corte a internet. Isso é um cristianismo barato, alternativo. É esse contato diário que faz caminharmos em santidade. É esse vínculo que nos ajuda a trilharmos a vida cristã. Quarta e última lição. Deus é rico em misericórdia. E todas as vezes que um crente sincero apresenta-se diante dele, confessando os seus pecados, ele prontamente confirma o seu perdão. Aqui é para aqueles que são fiéis, mas por causa das lutas, falharam em algum momento, pecaram. Se você é um crente autêntico, genuíno, e que se arrepende de seus pecados, eu quero dizer uma coisa. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e de recomeços. Ele perdoa os pecados daquele que verdadeiramente confessa os seus erros. Você crê nisso? Então, se você está aqui essa manhã e em algum momento da caminhada você cometeu um deslize, mas você reconhece isso sinceramente e quer reafirmar o seu compromisso com Jesus, eu convido a você a elevar os seus pensamentos em oração juntamente comigo.